Boa tarde, meus amigos montenegrinos. Nós estamos aqui com mais um Pronto Falei e quero que vocês vejam o lugar especial que nós estamos e a pessoa especial também. E hoje nós vamos falar sobre os 150 anos da Paróquia São João Batista. Aí vocês vão dizer, mas já foi falado tudo, né? Saiu matéria grande no Jornal Ibiá, saiu entrevista, mas não, hoje nós vamos falar o que não foi escrito como história, né, Mauro? Exato. E esses 50 anos é importante assim, a gente ressaltar que essa história da paróquia, esses 150 anos, se confunde com a história de Montenegro. Na verdade, são somente 2 anos de diferença, né? E a cidade de Montenegro se chamava, quando foi criada, 2 anos depois da paróquia, era São João do Montenegro, justamente referência ao padroeiro, né, da Paróquia São João Batista. E hoje nós vamos conversar com o pesquisador, ou como ele gosta de ser chamado, o curioso, Mauro Henrique Krahe. Mauro, é um prazer te receber aqui, né, na nossa paróquia, para falar um pouquinho das coisas que não estão, vamos dizer assim, as curiosidades, os fatos pitorescos que permearam, né, esses 150 anos da nossa paróquia. E pessoal, eu me arrisco a dizer que o Mauro é o que sabe mais da história e dos acontecimentos desses 150 anos. E o mais bonito disso é que ele não é por ser professor ou por ser qualquer... Não, é só pelo gosto, né, Mauro? Isso. Pelo gosto da história e pela curiosidade que ele se embrenhou nessa história já há muitos anos e ele vem estudando, né? Então vamos começar, Mauro. Conta por que os padres jesuítas, na época, assumiram a recém-criada Paróquia São João Batista e o pessoal ficou em dúvida, assim, qual é a diferença entre, na época, né, dos padres jesuítas e dos padres diocesanos. Porque ali na história fala assim, que os jesuítas assumiram a paróquia porque não havia padres suficientes, né? Exato. É uma grande alegria, Lica, estar aqui ao teu lado, porque eu sempre estou do outro lado da tela, assistindo os teus programas, do qual eu me considero um grande fã. Então é uma grande alegria hoje, e também uma curiosidade na data de hoje, 5 de maio, Dia aniversário do nosso querido município de Montenegro. Isso foi sem nós. Exatamente, a não ser que tu tivesse escolhido, mas eu agora há pouco que eu me dei conta que estamos hoje, então, no aniversário de Montenegro e lembrando, então, os 150 anos da nossa paróquia, que foi exatamente há uma semana atrás, né? Portanto, a paróquia São João Batista é 2 anos e 1 semana mais velha que o município. A paróquia, então, criada por decreto de Dom Sebastião Dias Laranjeiras, que foi o 2º bispo do Rio Grande do Sul, no dia 28 de abril de 1871. E o município, então, de São João do Montenegro foi, então, desmembrado, a sua emancipação política, desmembrado de triunfo, igualmente como a paróquia, no dia 5 de maio de 1873. Então, hoje, o aniversário do município. Mas então, Lica, vamos lembrar um pouquinho lá do início. A povoação de São João do Montenegro, ela já contava assim com uma pequena capela, desde 1855, quando eles escreveram ao primeiro bispo do Rio Grande do Sul, Dom Feliciano Prates Rodrigues, pedindo a permissão para erguer uma capelinha, um pequeno lugar para as orações do povoado em formação, que então Tristão Fagundes, né, que começou a lotear as suas terras, fez aqui e junto com sua esposa doou um terreno no ponto mais alto do povoado em formação, que é justamente aqui onde nós estamos, né, na coxilha aqui do alto, para a comunidade católica erguer então uma capelinha. Então o primeiro bispo, Dom Feliciano, aprovou e ali foi erguido de tábuas em madeira uma singela capelinha. Em 1855 ela estava pronta, a história diz então. E até 1870, início da década de 1870, o povoado vinha crescendo
E quem atendia eventualmente aqui a capela era o vigário de Triunfo, que lá era a paróquia. Então nós pertencíamos a Triunfo, como paróquia também. Então o padre, eventualmente, imagina naquela época sem estradas, somente um descampado, né, e picadas, ele vinha aqui então fazer os trabalhos missionários de vez em quando. Mas a comunidade notou que a povoação foi crescendo, com o passo aqui que o Tristão tinha no Rio Caí, né, fazia a travessia, era um ponto onde muitas pessoas atravessavam o rio e se fixaram aqui. Então eles queriam que fosse elevada a uma paróquia, que um padre viesse residir no meio da comunidade. Que estavam sentindo falta, exatamente. Certo, né? Então o que foi feito? Dom Sebastião, então já o segundo bispo do Rio Grande do Sul, criou então a paróquia no dia 28 de abril de 1871. Só que naquela época também já havia, eu acho que falta de vocações, Lica, de padres para atender as comunidades, principalmente os padres diocesanos ou seculares, que eram aqueles que o bispo tinha. Então, até novembro ficou sem padre a recém-criada paróquia, de abril a novembro. E nesse meio tempo, o bispo então escreve, pedindo aos missionários jesuítas, que já atendiam algumas paróquias das colônias alemãs, tipo São Leopoldo, Dois Irmãos e São José do Hortêncio, a mais próxima. Por incrível que pareça, São José do Hortêncio, como paróquia, é mais antiga que a nossa paróquia de Montenegro. Eu nem sabia disso. Exato. Então, os padres jesuítas enviaram então esse pedido para a Alemanha e veio mais alguns padres para reforçar a missão aqui nas colônias alemãs. Então, precisamente em 19 de novembro, veio aqui morar o primeiro vigário na época, que era chamado, hoje a gente diz pároco, na pessoa do padre Miguel Kellner, que então foi transferido de São José do Hortêncio para cá assumir a recém-criada paróquia. E tu também colocava a diferença dos padres jesuítas e os padres diocesanos. Os padres jesuítas têm uma peculiaridade muito assim deles. Eles são aqueles que vão ser pioneiros, eles vão desbravar novas terras, eles vão ser os primeiros missionários. Então eles têm muito isso a partir do fundador deles, Santo Inácio de Loyola, que fez essa missão para eles. E muito ligado também à educação, tanto que a Unicinos é dos padres jesuítas. Nos dias de hoje eles ainda atuam no setor educacional muito forte. Então eles vieram para atender principalmente os colonos, os imigrantes e já os descendentes dos imigrantes de alemães. Que tu imagina, Lica, os católicos, quando vieram da Alemanha, eles sofreram muito, porque eles começaram a vir em 1824. E só em 1849, portanto 25 anos depois, que veio os primeiros padres alemães. Então todo esse tempo eles ficaram sem aquele auxílio espiritual, porque os padres daqui não sabiam o idioma alemão. Como é que eles iam atender? Eles poderiam fazer o batizado, tudo bem, mas ninguém entendia ninguém. Tanto o padre não entendia a comunidade, os padres naturais aqui do sul, né? Então vieram há 25 anos depois dos primeiros colonos. Todo esse tempo eles ficaram sem assistência. Então, a partir de 1849, começou a vir então, os jesuítas alemães para dar esse suporte na fé católica. E ali as comunidades foram se desenvolvendo, e tanto que a gente tem assim muito, um sentido muito dizer de gratidão a esses padres missionários que plantaram a fé, a educação, a cultura
dentro das picadas, como se chamava naquela época. Mas os jesuítas naquela época só existia na Alemanha ou não? Ou Não. foi porque vieram os alemães para cá, então foi Exato. pedido que eles viessem Sim. aqui justamente por causa da língua, é isso? Sim, o bispo sentiu essa necessidade que os padres dele não conseguiam atender os colonos alemães, então o próprio bispo do Rio Grande do Sul, na época era uma diocese só, né? Daí Dom Sebastião escreveu para a Alemanha, para os padres jesuítas, sabendo que eles tinham essa missão Essa de ir, característica, né? e eles sabiam a língua dos colonos que estavam vindo, dos imigrantes, né? Então ele escreveu para que eles viessem depois dos colonos para dar o suporte na mesma língua, né? Então eles vieram a pedido do bispo. Muito interessante. Mauro, quando a gente conversava sobre esse Pronto Falei, tu me contaste uma história que eu achei muito interessante, que eram 2 jesuítas que estavam aqui, né? Sim. Enquanto um ficava, o outro ia fazer missão vamos dizer, nas outras Comunidades que pertenciam à aqui, paróquia. né? Conta Exato. um pouquinho aí como é que foi isso. Só para a gente ter uma ideia, quando a paróquia foi criada, ela abrangia todo o 2º distrito, ainda na época de Triunfo, que era o futuro, então, município de São João do Montenegro. Que, para a gente ter uma noção, Bento Gonçalves pertencia a Montenegro. Meu Jesus! Claro que lá para cima era selva fechada na época, né? Que depois os italianos que começaram a desbravar. Então, nos primeiros anos como paróquia, era praticamente tudo mata lá para cima na serra, né? Mas São Vendelino já tinha picadas dos alemães, Bom Princípio, Tupandi, Poço das Antas, isso tudo era atendido pelo padre de Montenegro, né? Então tu imagina, no lombo Ele de uma certamente não tinha um carro último tipo. eu mesmo citei agora, era o lombo da mula, Lica. Jesus. E por que também as próprias anotações dizem da mula? Porque ela era mais resistente que o cavalo. A mula, ela aguenta mais, assim, os caminhos pedregosos com o seu casco. Na época não tinha ferradura. Sim. E era muito pedregulho lá para cima, na encosta da serra, né? Então, a mula sempre foi um animal mais forte, mais resistente. Então, o padre tinha a mula, que levava, então, ele. Então, os padres eram 2 e um irmão leigo que ficava na casa, que também era da ordem jesuíta. Mas então eles se dividiam, ora o vigário, ora o auxiliar ia para o interior. Então ele praticamente ficava de 15 a 20 dias fora, fazendo essa itinerância. Pegava uma linha, tipo aqui, entrava por Pareci, ia Harmonia, Tupandi, e assim sucessivamente. Bom Princípio, São Vendelino, e lá por cima ele começava a fazer o retorno. Salvador do Sul, São Pedro da Serra, Poço das Antas, Brochir, Maratá e vinha descendo, né? E daí ele voltava para a paróquia. E nesses dias ele atendia então essas comunidades, visitava as famílias, fazia batizados e visitava então esse grande interior do município e da paróquia, né? Atendendo as almas, como eles costumavam dizer, né? Que eram as pessoas, né? Sim, hoje claro. é um linguajar diferente da época, né? Mas é muito interessante esse detalhe, porque imagina, com toda a modernidade que a gente vive hoje, tu quase não consegue imaginar, né? Como é que eles faziam esse trajeto, né? E era sempre, né? Ou era um, era outro, né? Em cima de uma mula. Exato. Com chuva. Tinha que levar o que comer, tinha que levar tudo. É bem impressionante, assim. A gente vê que esse trabalho realmente foi por missão, né, Mauro? Exatamente. Porque era uma missão de coração, né? Porque fazer isso tudo, passar arroios, não tinha ponte naquela época, era tudo passar. E um dado curioso, eu já estou me avançando um pouquinho, o primeiro pároco, quando ele deixou então a paróquia, o padre Miguel, ele veio morrer afogado nas águas do rio Caí numa travessia. Tá brincando? Exatamente, um dado muito curioso. Não sabia disso. O primeiro pároco, então, ele ficou aqui de 1871 até 1880. Ele conduziu a paróquia São João do Montenegro. Daí depois ele voltou para São Sebastião do Caí, ele atendeu um período, que era uma recém-criada paróquia também, mas como auxiliar, daí ele já foi para lá.
E depois ele voltou para São José do Hortêncio como auxiliar. E daí ele veio fazer uma visita à paróquia de Bom Princípio, e já era tarde, entardecer, e o rio estava bastante cheio, diz as anotações, e a mula dele atravessou com ele, mas houve um percalço, alguma coisa, e ele caiu e não conseguiu se salvar. Talvez a própria batina, imagina, numa água. Então ele morreu afogado na localidade ali de hoje, de Bela Vista, na divisa de São Sebastião do Caí com Bom Princípio. Né? E lá foi construído uma cruz, onde diz o local exato, com o nome. Aqui afogou-se o padre jesuíta Miguel Keller ao atravessar o rio Caí. Que interessante. Hoje ainda tem aquele monumento lá. Muito interessante. Mauro, depois que a paróquia foi crescendo, né, a gente viu ali que claro, depois que da capelinha de madeira eles construíram uma mais bonita, né? Exato. Que era onde está a nossa pracinha hoje, aqui na frente da catedral. Isso. Mas ali no início da década de 1940 também estava pequena, né? Aí eles planejaram, então, começaram a planejar uma nova igreja, né? Mas engraçado assim, porque ela só foi concluída 25 anos depois, em 1965, né? Isso demorou, assim, essa construção, esse planejamento, porque houve alguma dificuldade? Assim, Lica, na década de 40, então, o pároco, o padre Leopoldo Marques, notou que a igreja estava pequena, a antiga igreja matriz. Então, ele começou a sondar a comunidade de construir uma igreja nova. E foi aprovada a ideia pela comunidade e tudo, mas somente o outro pároco, então o padre Alberto Trezo, que começou. Então ele foi em busca de uma planta, de alguma coisa nesse sentido. Então, em 8 de dezembro de 1951, foi lançada a pedra fundamental da atual catedral. 11 anos depois daí. Exato, Então, precisamente, a pedra fundamental é 8 de dezembro de 1951. Mas daí a construção levou todo esse tempo, até 12 de dezembro, quando ela foi inaugurada, de 1965. Então, na verdade, 14 anos, né? De construção em si, propriamente dito. Mas então diz a história, inclusive pessoas que viveram isto, que então o padre Alberto Trezel iniciou a obra e fez os fundamentos, todo o alicerce ele fez, e daí ela ficou bastante tempo parada até para criar fundos, né? Porque imagina, naquela época Montenegro era uma pacata cidade de interior, uma cidade de porte pequeno, né? E a igreja era bastante grande. Ele foi um projeto bem audacioso para a época. Porque é essa aqui. Porque imagina, é aqui que a gente está hoje, e hoje ela é considerada uma grande igreja, né? Nos dias atuais. Imagina na época, há 55 anos atrás, né? Que ela foi inaugurada. E mais ainda do início do projeto. E outro dado curioso, o arquiteto que projetou ela é o mesmo arquiteto que projetou o Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, que todos nós conhecemos, né, ou por reportagem, ou até por estar lá já, esse famoso e grande Santuário Nacional de Aparecida. É o mesmo arquiteto que projetou esta igreja, a Catedral de Montenegro. Um dado bem curioso. Então, o que houve? O padre Alberto diz a história que era um padre muito humano, humilde. Então, ele não era um grande construtor para angariar fundos para a obra, porque ele era muito humano. Então, ele tinha o lado também de benfeitor para os pobres. Então, ele não conseguia juntar um dinheiro grande, porque ele distribuía para os pobres. Tanto há relatos que ele tinha a sopa do pobre, tudo a paróquia fornecia. Então, ele fez os fundamentos e meio que a obra estacionou. O que aconteceu daí? Dom Vicente Scher manda para cá o padre Braulio Aloísio Weber, um padre jovem na época, muito dinâmico, e ele alavancou as obras. Então, ele literalmente tirou a igreja do chão. Os alicerces estavam aqui, né? Mas ele levantou, então, a igreja. Ele chegou aqui em janeiro de 61,
e em 65 ele Sim. já inaugura a igreja. Então o padre Braulio assim tem esse grande mérito de ser um padre muito dinâmico e um administrador de obras, de construções, né? Então ele levantou esta igreja com grande facilidade, mas um tremendo apoio. Ele conta isso no livro Tombo, que é um livro que tem na paróquia, onde o pároco anota os dados principais da paróquia, a vida do dia a dia. Então ele diz que foi um grande incentivador da comunidade. Ele não veio para cá para fazer a igreja sozinho, mas ele incentivou a comunidade para que ela tivesse essa nova igreja pronta. Então ele foi assim uma pessoa fundamental para que a igreja chegasse a ser inaugurada. Então, Padre Braulio Weber. É uma grande liderança, então. Exatamente, católica, uma grande liderança na comunidade. E eu tenho montenegrinha. muita lembrança da época do Padre Braulio, porque eu tinha o quê? 6, 7 anos na época, e a minha mãe cobrava o dízimo, ajudava a cobrar o dízimo da igreja, Olha da casa só, das pessoas. Lica, que coisa bacana. Então, no dia a dia em casa, a gente ouvia sempre os relatos, né, dela, hoje fui em tal fulano, né? E quando a gente sentava para almoçar ou para jantar, sempre tinha conversa da igreja, né? Sim. Porque ela tinha um envolvimento muito grande. Então, a história do Padre Braulio também me diz muito, também por causa disso, né? Mas tu não tem nenhuma curiosidade da época do Padre Braulio? Tu me disse que tu era bem amigo dele? Eu era criança, pequenininha na época, mas ele ia bastante, assim, visitar o interior, então, na família. E depois também, a gente teve bastante laços de amizade, ele já não estando mais aqui, e sim em São Leopoldo, onde ele foi pároco por último, né, já bastante idoso. Então, inclusive, quando ele veio aqui celebrar os seus 50 anos de padre, ele era pároco emérito já de São Leopoldo. Então, a gente teve um contato bem, assim, amistoso nesses últimos anos de vida dele. Inclusive, eu estive no sepultamento dele em Bom Princípio, né, em Santa Terezinha, a terra onde os pais dele viveram por último, né, e a gente tinha um vínculo. Ele sempre foi assim, há pessoas que criticam e há pessoas que elogiam, mas realmente ele foi uma liderança ímpar aqui na cidade, né? Porque ele revolucionou, ele criou praticamente todas as comunidades onde hoje a gente diz, na época ele usava a palavra periferia, tipo a comunidade de Santo Antônio, que era uma pequena vila, a comunidade do bairro São João, a comunidade do Espírito Santo, lá no Ferroviário, todas essas comunidades. A Timbaúva já tinha a Tanac como capela, depois certo. Ela foi desmembrada como paróquia, né? Mas, propriamente dito, a Timbaúva era um descampado ainda, era só praticamente a Bruno de Andrade, né? Com mais uma área mais rural, né? Mas então aqui o Padre Braulio assim deslanchou a paróquia. Ele, tanto no interior também, inclusive a minha comunidade, ele começou a rezar a missa na escolinha ali no Faxinal, que não tinha nada de comunidade oficial ainda, né? Mas ele tinha essa ideia de levar a igreja... Expandir. Exato, expandir. Levar a igreja para junto do povo. Essa era a meta do Padre Braulio. Na verdade, Mauro, eu acho que a grande crítica que houve na época com relação ao Padre Braulio, não foi pela construção da igreja, mas foi depois pela derrubada da igreja antiga, que houve uma comoção. Perfeito. Isso eu não lembro, né, dessa parte, mas pelo que contam, houve uma comoção muito grande que a igreja era um marco histórico, de repente, Exato. E foi derrubada. Aquela história que a gente viu ali em acordo com o prefeito, sim, né, desde que o prefeito construísse uma pracinha na frente, né? Exato. Isso é uma coisa que o próprio Padre Braulio relatou em conversa, que ele mesmo falou ultimamente, que se fosse os dias atuais, jamais ela teria sido demolida. Mas na época, imagina, Lica, 2 igrejas, uma na frente da outra, uma nova, moderna. Bonita. Bonita, na época, imagina, tudo que era novo era moderno. Sim. E a outra era tida como uma coisa velha, um estorvo para a mentalidade da época. Hoje tem pessoas que ainda pensam assim, né? Agora tu imagina há 50 e poucos anos atrás. Então, 3 anos elas permaneceram, uma na frente da outra, e a outra fechada, né? A velha. Então, em meados de 68, então, houve esse acordo entre a municipalidade, né? Portanto, a prefeitura, o prefeito da época, Ivo Biller, e a paróquia, né? A comunidade católica, acordaram, então,
da prefeitura desmanchar sem custo nenhum toda a igreja e fazer ali uma praça infantil com brinquedos para que as famílias que viessem à missa, antes ou depois da missa, pudessem ali tomar um chimarrão e ficar com as crianças brincando num espaço aprazível na frente da nova igreja. Sim. E asfaltar, então, as ruas adjacentes à praça e à frente da igreja, porque era só paralelepípedo na época, né? Então, esse foi o acordo. E assim foi feito. Mas foi uma polêmica decisão que hoje ainda deixa muitas pessoas literalmente de cabelo em pé. Indignadas. Indignadas que essa igreja histórica foi demolida. E houve um outro momento depois com a Casa Canônica também, onde Perfeito. hoje está o Correio. Exato. Eu me lembro, foi bem, eu acho que foi 83, 84, 85, se não me engano. Foi bem no início do Ibiá. Sim. Acho que o Ibiá tinha 2 ou 3 anos, se não me engano. A demolição aconteceu em 86. Então foi 3 anos, literalmente, 3 anos depois do início do jornal. Porque foi também, eu lembro ainda da Casa Canônica antiga, Também. tenho lembranças da estrutura dela ali na esquina, bem na esquina, um belo prédio, né? Se não me falha a memória, era uma cor rosa, assim, alguma coisa nesse sentido. E ela foi demolida também. O padre Hugo Bittenbender, quando veio para cá, ele ganhou a missão, então, do Dom Vicente de construir uma nova casa canônica, mais próxima da igreja, né? Porque ela estava lá na esquina, imagina dias de chuva, no inverno, né? O padre vinha lá da esquina até aqui, Sim. né? Então, eles resolveram fazer uma casa nova, mais moderna, né? E daí aquela casa também ficou lá, assim, digamos, servindo para poucas coisas. Diz que uma época serviu para depósito, parece que inclusive a Caritas Paroquial usou uma época, ou para reuniões de catequese. Mas depois, entre restaurar e demolir, a comunidade optou por demolir ela. Eu lembro que eu cheguei a entrar lá na época que eu estava na escola, quando eu estudava aqui no Delfina, então a gente ia direto. E nos últimos tempos ela estava meio abandonada, qualquer um entrava, Sim, assim, né? Sim. E realmente ela estava completamente deteriorada, né? Eu me lembro que a criançada toda entrava para ali e o assoalho já estava cheio de buraco. Pois é. O forro também já estava caindo, né? Ela ficou sem manutenção, né? Desabitada e sem manutenção, a tendência é se deteriorando, né? Com o tempo, né? Então, infelizmente, né? Também a comunidade católica, assim, na época viu que o melhor era demolir. Mas hoje a gente percebe que isso foi um erro, né? E que hoje uma comunidade, vamos usar uma palavra talvez um pouco forte, uma comunidade inteligente hoje não vai destruir mais um patrimônio histórico, né? É verdade. Porque ela atrai turismo, ela pode ser embelezada, contar a história para as futuras gerações. Então, Como aconteceu com a estação, né? Exatamente, exatamente. Mas tem um detalhe também, né, que a gente fala várias vezes, já abordamos isso no jornal, no Ibiá. Temos que ter ideia também que o custo de restauração é, vou dizer, não sei quanto, tu até entende disso mais do que eu, deve ser 5, 6, 10 vezes mais caro do que tu construir uma coisa nova, né? Perfeito. Por isso muito que há esse desprezo às coisas antigas, né, históricas, né, porque o custo é muito elevado. E os governos também não dão uma facilidade, uma coisa que pudesse incentivo, ajudar, nada. né? Vamos Exato. Muito pouco. Não é visto como cultura. Infelizmente, a nossa cultura aqui ainda é o moderno, aquilo que é bonito, que é mais prático, né? E não se valoriza aquilo que é histórico, aquilo que tem uma característica arquitetônica da época que foi construído, né? Montenegro deixa muito a desejar nesse sentido de patrimônio histórico. Vamos voltar à época dos padres. Eu sei que tu leste o resumo do Diário dos Padres, esse aí que tu comentaste há pouco. Tu percebeu, assim, alguma curiosidade, algum fato pitoresco nessa leitura aí? Muito. Até uma coisa muito, assim, hilária, podemos dizer assim, que os padres jesuítas, eles tinham um diário, onde eles escreviam o dia a dia que acontecia na vida da paróquia, né? Então, coisas muito interessantes, assim, pitorescas do dia a dia. Então, um fato que me ocorreu agora é que na época da Revolução Federalista dos Maragatos, na década de 1890,
eles acolheram um fugitivo que vinha passando na vila de São João do Montenegro. E o que fazer? Porque vinha uma tropa em busca desse fugitivo. Os maragatos vinham atrás. Então, o que o pároco da época, o vigário, fez? Ele se lembrou de esconder ele no paiol da estrevaria, né, que tinha a mula do padre, e lá tinha bastante feno, pasto para o inverno. Dava para esconder, né? Dava para esconder. Mas aí ele pensou, é meio arriscado, eles podem vasculhar o paiol e encontrar o fugitivo. Aí o que ele fez? Ele trouxe esse fugitivo para dentro da igreja e escondeu ele atrás do altar. E ali, atrás do altar, todo mundo sempre tinha bastante respeito, né? Sim. E daí o que aconteceu? Chegou a tropa dos maragatos, vindos em busca do fugitivo, vasculharam o paiol. Teriam pego se ele tivesse ficado no paiol. Daí o que ele fez? Na igreja eles entraram, inclusive fizeram uma genuflexão, o padre anotou ali, com todo respeito, assim, fizeram a genuflexão, olharam, não viram nada e não entraram na igreja. E o fugitivo estava ali atrás, acobertado do padre. Só que, por surpresa, de repente o padre veio olhar quando a tropa foi indo embora, se dispersando. Perguntaram para o padre se não tinham visto alguma coisa suspeita e o padre simplesmente despistou eles, né? E daí o padre voltou para a igreja para ver como é que estava o fugitivo. Ele notou um cheiro bastante estranho ao entrar na porta, que não era o cheiro propriamente dito de incenso que deveria ter na igreja. Naquela época era muito usado incenso, né, nas celebrações. E sim, ele percebeu que era um fumo crioulo de um baita de um palheiro, que o fugitivo, de tão nervoso, acendeu um palheiro para fumar atrás do altar. E ficou, e se ele tivesse aceso esse palheiro, quando a tropa estava ali, eles com certeza teriam visto, percebido pelo cheiro do palheiro. E a sorte que eles já tinham deixado a igreja. Mas o padre anotou aquilo ali como um dado pitoresco do acontecimento, né? São coisas muito interessantes, né? O próprio fugitivo, em vez de ficar quietinho, escondido, mas ele estava tão nervoso que, para se acalmar, ele acendeu um palheiro, né? Mas o cheiro, a gente percebe que é um palheiro, a gente lembra da infância. O próprio cigarro, que é uma coisa muito mais moderna, né? Mais simples. E o palheiro era um fumo bem crioulo, né? De antigamente, tinha um cheiro muito peculiar e forte, né? Então o próprio escondido do padre teria se entregue pelo gesto que ele foi fazer, né? São coisas assim interessantes que o padre anotou ali. Mas muito legal, né? A gente assim, já imagina assim o acontecimento. Exato. Mas, ô Mauro, na história da igreja, nesses 150 anos, houve 2 guerras mundiais, né? Isso, a primeira e a segunda. E como tu mesmo falaste no início, a maior parte dos padres veio da Alemanha, e se não veio, era descendente de alemães. Então a gente imagina, o que tem nesses relatos aí? Eles foram perseguidos na época? Assim, Lica, o pároco da Primeira Guerra Mundial, que inclusive foi o padre que mais tempo ficou como pároco, 21 anos, o padre Nicolau Knop, ele pegou então toda a Primeira Guerra Mundial. E ele anota diversas vezes que ele foi muito perseguido, porque ele era nascido na Alemanha, a família dele migrou ainda, ele veio como criança para o Brasil, ele estudou aqui no seminário, o padre, ele não era mais já dos jesuítas, ele era padre diocesano, porque os jesuítas ficaram 23 anos no comando da paróquia no início, daí eles entregaram de novo a paróquia para o bispo e foram se instalar em Parissi Novo para começar o antigo seminário, que hoje a gente tem a notícia que vai ser restaurado, né? Então, o motivo deles deixarem a paróquia de São João do Montenegro foi para fundarem a escola, o futuro seminário do Parissi Novo, que era dentro do próprio município, né? Mas então o padre Nicolau Knop anota diversas vezes que ele sofreu muito, assim, porque ele não falava totalmente, assim, com grande facilidade o idioma português. Então, na época, a missa era em latim, mas a homilia, como a gente diz hoje, ou o sermão, ele então era feito parte em português e parte em alemão.
E quando ele fazia na matriz o sermão em alemão, as autoridades sempre vinham logo depois alertar ele. Ele não chegou a ser preso na Primeira Guerra Mundial, né? Foi um pouco mais brando, assim. Na Segunda houve perseguição tremenda, né? Porque inclusive daí o Getúlio Vargas declarou guerra à Alemanha, né? Mas a Primeira Guerra Mundial teve Foi um impacto menor, menor, né? porque era aqui mais no Brasil, na Europa. pelo menos, exatamente, né? muito bem lembrado, Lica. No Brasil era mais as notícias que vinham só durante a Primeira Guerra. Mas então o padre Nicolau sofreu por essa discriminação alemã, né? Que os alemães eram tidos como inimigos, né? Então ele sofreu bastante. Ele deixou qual isso era o bem que claro. estava aqui na Segunda Guerra? Daí já era o padre Leopoldo Marx, também de origem alemã. Uma curiosidade, nós tivemos 19 párocos até hoje. O padre Diego Knecht é o 19º pároco. 18 ou dos 19, 18 têm ascendência germânica. Ou nasceram na Alemanha os primeiros, ou então são descendentes. Somente um tem sobrenome luso, que foi o padre Carlos Roberto Vicente. Sim. Os outros todos têm sobrenomes alemães. Então, um dado bastante curioso, né? Interessante. Que a paróquia sempre foi assim conduzida por padres ou naturais da Alemanha ou de descendentes, né? Então, mas na Segunda Guerra também não chegou a ser preso. ele não chegou a ser preso, mas aí ele já tinha severas restrições. Ele não podia mais fazer a homilia parte em alemão, né? Então, o padre Leopoldo Marx também, natural aqui de Harmonia, né? Então ele também anota, né, que então ele se restringiu bastante, né, sofreu calado, como se diz, né, porque não podia atender. Imagina nas capelas, principalmente, tipo São José do Maratá, Santos Reis, que ainda pertenciam, como hoje ainda pertencem, né. Hoje ainda se vê as famílias falando em alemão depois da missa. Tu imagina naquela época, na década de 40, né. Então... eu lembro que agora, mais recente, né, antes da minha mãe falecer, eu sempre perguntava para ela assim, mãe, por que tu não... A mãe falava fluentemente o alemão, né? Olha só. A mãe era descendente de alemães e o meu pai polonês. Sim. E aí nós, os irmãos, né, a gente sempre perguntava, mãe, por que não ensinou o alemão para nós? Porque do alemão para o inglês é super... Exato. Vamos dizer, é semelhante, né? Muito semelhante. Seria bem mais fácil tu aprender uma outra língua. Daí ela comentou, né, que tu vê, eu nasci em 58, foi... 11, 12 anos depois, né, do final da Segunda Guerra, ela disse que os alemães, os descendentes, ficaram tão, vamos dizer assim, marcados, que aí ninguém mais se animou a ensinar os filhos, né, em alemão. Sim, se e perdeu. Eu me lembro que a minha mãe até antes dela falecer, ela falava assim, com quem vinha, de repente um parente, uma coisa assim, ela falava, né. Exato. Não, foi uma tremenda perda para as colônias e principalmente nas cidades, né? No interior ainda eles teimavam e falavam, mas muitos foram presos por alguns dias, né? Mas também, imagina, eles não sabiam se expressar em português. Eu me lembro a minha avó, que faleceu há 20 anos atrás, quando eu vinha como criança para a cidade, ela chegava numa loja, a primeira coisa que ela perguntava se alguém falava ou entendia alemão, para ela se expressar melhor. Ela falava mal e porcamente o português, assim, mas ela preferia se expressar, ela tinha facilidade, então ela fazia questão que um atendente, né, falasse ou entendesse pelo menos o alemão, para ela se expressar melhor, né. Mauro, para nós encerrar, que o nosso tempo já passou um pouquinho, mas não tem importância, está tão boa a conversa, pois né? É, a eu conversa por mim ia mais. Boa, exatamente. Mas assim, ó, de tudo isso que tu leste, né, te enfronhou nessa história toda desses 50 anos, 150, né? 150. E agora também, que tem essa pandemia, que foi uma coisa... Claro, deve ter, no início do século teve a gripe espanhola, né? Mas eu não sei até que ponto isso influenciou muito aqui, né? A gente ouve falar mais assim, lá do centro do país. Sim, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles. O que fica de lição para a gente, assim, de todos esses percalços e também agora, assim, da pandemia? Nessa questão do cristianismo e do próprio catolicismo. Eu acho que a gente tem um sentido de gratidão. Esses 150 anos a gente deve lembrar com muita gratidão por todos aqueles que passaram, que fizeram a história desses 150 anos. Hoje nós estamos aqui vivendo 150 anos, mas para a gente ter chegado aqui, teve os
missionários que começaram, que implantaram, que trouxeram essa riqueza, a educação na nossa cidade. Lembramos os irmãos maristas que conduziram o São João Batista, as irmãs de São José, aqui na Escola São José. Então, tanta história que foi marcando e construindo. A gente não pode separar a vida social da vida religiosa aqui em Montenegro. Elas caminharam juntos. Tanto que uma começou 2 anos e 1 semana antes que a vida política do município. Mas sempre houve essa convivência, porque sempre foram inseridas. Assim, a sociedade montenegrina valorizou tanto a comunidade católica como a comunidade luterana e hoje outras denominações cristãs que temos, né? Mas essas duas, então, praticamente nasceram junto com São João do Montenegro, né? Então, temos muito a agradecer, porque uma comunidade de fé, ela incentiva a sociedade a viver em comunidade, não só cultivar o lado espiritual, mas o lado também social. Os jesuítas tinham muito isso, de construir uma sociedade igualitária e trazer a educação junto, a vida social, a vida comunitária, o associativismo, né, para o desenvolvimento, assim, um desenvolvimento integral do ser humano, né. Então, eu acho que toda a região aqui do Vale do Caí tem muito a agradecer às comunidades católicas, né, que vieram, assim, alavancar, então, o progresso, a vida social, a vida comunitária e a vida que hoje a gente pode desfrutar, assim. Talvez o Vale do Caí, a nossa região, assim, é tida como um lugar bom para viver, né? Então, isso tudo a gente deve de lembrar na história desses pioneiros que aqui plantaram essa semente aqui na nossa terra há 150 anos atrás, né? Outras mais antigas, como São Leopoldo, São José do Hortêncio, né? 2 irmãos, essas picadas alemãs, né? Mas toda, assim, o nosso contexto, eu acho que é um sentido de gratidão. Acho que a palavra gratidão resume isto, que a fé, assim, trouxe essa esperança de uma vida melhor, porque os imigrantes, quando aqui vieram e começaram a colonizar essas terras de matas fechadas, né? Se eles não tivessem fé e esperança, eles teriam desistido na primeira onça que tivessem achado no caminho, né? Porque feras era comum eles encontrarem, né? Mas eles tiveram fé e esperança. Então, acho que isso é fundamental. Então, nos dias de hoje, para a gente enfrentar também uma pandemia como hoje, não existe mais feras na mata, né? Mas existem outros tipos. As feras invisíveis. Exatamente. Então, a gente percebeu tanto vendo missas, somente o padre celebrando, né, transmitidas pelas redes sociais, né? Isso chegava a cortar o coração, né, da comunidade ser privada de participar de um ato de fé. Então, realmente, assim, temos tantas histórias que poderíamos ficar horas, dias, falando sobre isso, né? Mas o sentimento de gratidão é o maior que deve ficar e que nós devemos lembrar isto com muita gratidão. E principalmente que tu falaste, né? Que a fé, ela tá junto, as duas caminham juntas, é a fé e a esperança. Exato. Isso é que nos move a continuar e a vencer essas e tantas outras batalhas que certamente nós teremos pela frente. Né? Com certeza. Mas, Mauro, queremos agradecer, Mauro, pela tua disponibilidade, pela essa bela história, né? Que eu disse para vocês que isso aí não tem nada escrito, né? Fora as datas, foram tudo coisas diferentes que o Mauro nos contou aqui, né, Mauro? Então, muito obrigado pela tua... Eu que agradeço, fiquei muito honrado com esse convite de estar na tua presença, assim, e também partilhar, porque também eu pesquisar e ficar só para mim não tem muita graça, né? O conhecimento seria um pouco egoísta, né? Então a gente deve partilhar também com toda a comunidade que tem gosto pela história ou que se interessa por estes assuntos, né? Então é tão bom partilhar coisas assim do nosso viver, da nossa comunidade. E foi uma grande alegria estar aqui, então, dentro da Catedral São João Batista, um lugar muito precioso, onde eu fui batizado, onde eu fiz a primeira Eucaristia, onde eu fui crismado, olha só, onde a gente vive a nossa fé, né, Nica? Hoje participamos, assim, inclusive somos colegas de equipe de liturgia, né? Onde a gente vem também ajudar a servir a comunidade, né?
Então foi uma grande alegria, com muita humildade, espontaneamente, assim, sem nada anotado, partilhar um pouco então desta vida da nossa comunidade dentro destes 150 anos que estamos vivendo. Pessoal, então agradecemos a audiência de vocês e com muita alegria, com fé e esperança, como nós estávamos falando aqui, vamos continuar e terminamos aqui mais um Pronto, Falei.